Uma pesquisa com mais de 160 mil produtores rurais que contrataram ou tentaram contratar crédito no ano de 2022 constatou que 99% deles estão em conformidade com as ações ESG e atendem à legislação. Fatores ambientais, sociais e de governança, chamados de ESG, na sigla em inglês, também estão sendo considerados na hora de se avaliar riscos, assim como são analisados os desempenhos financeiros e as perspectivas futuras de uma empresa. Atenta a esse movimento, a Serasa Experian lançou um estudo inédito sobre o impacto do monitoramento destas ações dos produtores rurais e como as instituições financeiras podem tomar decisões mais acertadas na hora de conceder crédito. Em uma pesquisa com mais de 160 mil produtores, grandes ou pequenos, que contrataram ou tentaram contratar crédito no ano de 2022, foi constatado que 99% deles estão em conformidade com as ações ESG e atendem à legislação. 1% deles apresenta infrações graves. O problema é que aquele 1%, que não cumpre, ou seja, que tem um score ESG de alto risco, ele é responsável por 100% de todas as infrações ligadas a trabalho escravo, 100% de todos os embargos, 35% das infrações relacionadas ao IBAMA e cerca de 15% de todos os processos nas justiças quando a gente olha essa população inteira. Então, esse 1% causa bastante estrago. O estudo também identificou que se todas essas infrações fossem autuadas, as instituições financeiras e seguradoras poderiam ter um prejuízo de até 90 bilhões de reais, pois as empresas concedentes podem ser consideradas responsáveis solidárias, sem contar o risco de reputação e de imagem. Então, quando a gente analisa as infrações relacionadas a esse 1%, e o potencial de multas que ela pode gerar, a gente chega nesse número de 90 bilhões só para essa amostra. Em relação a outros prejuízos que não seja apenas esse financeiro, está em risco também o fato uma vez que é embargado uma área, ou que tem um problema aconteça, aquele produtor não poder vender essa produção. Com isso vai ter problema de caixa na frente e pode ficar inadimplente. Fora os problemas que isso causa para o meio ambiente e para a sustentabilidade de maneira geral. Para essa análise, foi utilizada uma plataforma com inteligência artificial que cruza dados em larga escala, relacionados aos aspectos ESG e que classifica o indivíduo em menor ou maior risco. A nossa plataforma de agro, ela cobre um espectro bem amplo. Então, vai desde a prospecção de clientes, passando pela análise da terra, análise socioambiental, análise de crédito, monitoramento socioambiental e esses scores de risco que são associados e que estão disponíveis no relatório. A plataforma como um todo tem ferramentas que trazem mais informação. Então, por exemplo, um produtor que tenha um score baixo, um score de alto risco, ele pode gerar um relatório detalhado para entender todo o histórico e todos os processos, embargos e outros apontamentos relacionados a esse produtor rural ao longo do tempo. E assim dá mais informação para o decisor saber se faz ou não negócio com aquele produtor rural.